E em relação ao imposto aí, que a gente já viu vídeos teus aí pagando imposto, 400, 500 Cara, mil reais de imposto. Quanto você costuma pagar aí em média ali no ano inteiro de imposto aí cara, pro estado? é assim, ó, se você comprar um carro de 100 mil reais, 100 mil reais, você vende o carro por 110 mil, você vai pagar, você vai ganhar 6.600 e uns quebrados e vai pagar 3.300 e uns quebrados pro governo. Então, pô, de 10, você ganha só 6 e pouco, o resto é imposto. Assim, eu pago uma média, teve um mês que eu paguei quase meio milhão de imposto, 400 e poucos mil de imposto. Depende de quanto que eu vendo, mas eu devo pagar ali, vamos colocar uma média de 350 mil por mês de imposto. 350 mil vezes 10, 3 milhões e meio, vezes 12. Então, assim, o que eu pago de imposto, eu pago aí 4 milhões de imposto aí, 4 milhões e pouco 4.200, mais ou menos. por ano, assim, mais ou menos, de imposto de vendas de carro. Então, é só de venda de carro. Não estou falando, funcionário, quando eu registro um funcionário, eu pago imposto, eu tenho outros impostos. De venda de carros, eu pago uma média disso aí, de uns 4 milhões por ano aí de imposto, cara. É pesado. É coisa, hein? Então, assim, vendi um carro para você, pô, você comprou o carro, deu X de lucro, eu pago ali pelo menos uma bela fatia para o governo de imposto. E o problema de imposto é o seguinte, no ramo de carros. Você tem uma loja de pneus. Vou chutar aqui uma loja de pneus, sei lá, outro comércio aí. Você não paga imposto, você cai num crime de sonegação de impostos, né? É um crime. O ramo de carro, quando você não paga o imposto, você cai nesse mesmo crime, mas já é um pé para lavagem de dinheiro. Entendi. Porque passou o carro ali no meio, é um bem, Tipo aí pode... assim, vai puxar um fiozinho para vamos ver vamos enquadrar você em lavagem de dinheiro. Você entendeu a diferença? Você tem um outro comércio. Hoje em dia, pô, muita gente sonega imposto. Brasil, tipo assim, muita gente não aguenta pagar imposto. Só que o ramo de carros, você sonegar imposto é o começo para uma lavagem de dinheiro. Então você tem que. Porque você pode estar lavando dinheiro de terceiros junto, né? Às vezes você não tá nem lavando dinheiro, você só tá comprando e vendendo e sonegando imposto. Mas você pegou uma pessoa que tá lavando dinheiro com você e você não sabe, você tá lá comprando e vendendo, Exato. você já caiu no crime. Sonegação e lavagem de dinheiro. Tanto é que quando vem a investigação, vem assim, investigação de sonegação e lavagem de dinheiro. Então assim, o carro hoje ele é perigoso por causa disso. Você sai de manhã para vender um produto lícito, igual qualquer outro, igual o cara que vende roupa, só que você pode não voltar para casa, você pode ir preso por um crime de lavagem de dinheiro. E é aquilo, né? O Estado já não te dá nenhuma proteção pra nada. Igual você comentou que veio o cara lá, roubou 2 carros lá da tua loja e além disso pode enquadrar como crime, né? Tipo assim, eu pago lá R$500 mil de imposto por mês, só que é o seguinte, eu não tenho nada em troca disso aí. Eu tenho que pagar um segurança armado na minha loja, eu tenho que pagar um plano de saúde para minha família, eu tenho que pagar um colégio para minha filha. Então, esse imposto que eu paguei foi para onde? E quando vai consumir ainda vai pagar muito imposto ainda. E ainda quando vai consumir, paga imposto. Então, tipo assim, tá bom, beleza, eu tenho que pagar os impostos. Então, eu ganhei um carro aqui de 10 mil, 3.300 vai pro governo. Tota, 3.300 vai pro governo, sobrou 6.600 e pouco. Beleza. Então, eu tô tirando do meu lucro. Eu fiz o trabalho. Eu comprei, eu vendi, fiz o trabalho, vendi para vocês. Tô dando uma... Então, o governo é meu sócio. O governo é meu sócio. Então, eu tô dando uma porcentagem pro governo. E eu tô ganhando o quê em troca disso? Tá ganhando nada. Não, eu tô ganhando o seguinte, ou você paga, ou você vai, nós vamos investigar você pode cair numa lavagem de dinheiro, numa sonegação de imposto, você vai preso. Então é mais ou menos, se você tipo, é coagido a pagar, você tem que pagar, cara. É mais ou menos isso. Então, mas esse é o game é esse. Não tá contente? Fecha a loja, vai fazer outra coisa. A verdade é essa. Qual que é a regra do jogo? A regra do jogo é essa. Ou você você não pode ir num campo de futebol e querer mudar a regra do jogo. Você fica, às vezes você fica revoltado, dá revolta, mas essa é a regra do jogo. Não quero, vou embora para outro país, ou vou trabalhar CLT para alguém, ou não vou. É isso, felizmente. E se não for diretamente, por exemplo, vou pagar a CLT pro patrão te contratar, ele basicamente paga o dobro do que ele te paga já, você tá pagando imposto também, né? Não tem pra onde fugir. Cara, você contrata um funcionário, você paga 75%, então o que você paga para ele, você paga mais 75% de imposto dele. E o funcionário, eles abatem 30 e poucos por cento do funcionário. Ou seja, eles ficam com 100%.
Exato. O valor que eu pago, o governo fica com 100%. E a parte do FGTS ainda que você tem que depositar para um funcionário tá rendendo menos que a inflação. Então é praticamente um roubo ao funcionário que o dinheiro já é dele e tá rendendo menos que a inflação. É isso. Então, tipo assim, só que essa é a regra do jogo, vai fazer o quê? Exato, Vai ter que jogar dessa forma, porque se não jogar vai ser preso, Só que é o que eu Estado falo, vem se atrás. fizesse tudo isso aí e voltasse de algum benefício, pô, lindo, mas não volta. Isso é independente de qual governo tá? Não tô falando de governo XYZ. Isso Exato. aí desde que eu conheço... É o sistema mesmo. Desde que eu me conheço, que eu existo, já é assim. Depende de quem passou, quem tá, quem não tá. Porque o pessoal começa a falar, não, porque é fulano, porque é beltrano. Meu, sempre foi isso aí. Exato, é o sistema que É é o assim, sistema. é o Estado que busca cada vez ser maior, e aí quanto maior o Estado é, mais ineficiente ele é, e mais a população fica dessa forma. Ah, e Tecari, qual que é o conselho que você dá? O que eu penso? Cara, eu não quero saber de política. Qual é o conselho que dá? Você vai ter que trabalhar um pouco mais do que você vai trabalhar para poder suprir isso aí. Então, o que eu faço, cara? Eu vou ter que dar um gás a mais do que eu já daria, do que eu já dou. Então, se eu vou chegar até 10 de gás, eu vou ter que chegar até 15 de gás para poder suprir essa parte. Você vai ter que dar um pouco a mais. E é o seguinte, outra estratégia que eu faço, todo carro que vende lá, o meu vendedor tem uma planilha de imposto. Então, meu celular tá ali. Então, se você vai comprar um carro lá, o vendedor joga lá, ó, o carro eu tô pagando o carro X, vendendo por Y. Já vem todo o valor do imposto e quanto que sobra o valor do lucro sem o imposto. Eu já peço pro meu gerente me passar quanto que deu de lucro esse carro já sem o imposto. Não quero saber. Porque senão dá dó. Você fala, caramba, eu ganhei aqui 30 mil, paguei X pro governo, pô, você fica com dó. Entendi. Você já considera que nem é mais seu pra... Não, aí você começa a ficar com dó, a ocasião faz o ladrão. Você fala, mas eu vou pagar tudo isso. Eu não quero nem saber quanto que é minha parte. A sua parte é X. Essa aqui é a parte nossa, o resto é do governo. Beleza, não quero nem ver pagar o boleto. Paga aí, vida que segue. E por conta do imposto fica mais caro o carro pro cidadão comprar, né? Não, então, aí você fala assim, acontece, mas do Tecar. Mas eu vi, o carro da Tecar é mais caro. Eu vi lá, lógico, eu pago imposto, eu dou respaldo, eu dou garantia. Não tem como o meu carro ser igual de uma loja que sonega. Ou até mesmo de comprar no boca a boca. Não tem como. Não tem como. Então, você assim, tá pagando pela confiança e pela credibilidade junto. Pô, eu vou comprar um carro. É o meu patrimônio. Você vai comprar seu carro. É o seu patrimônio. Meu patrimônio que eu juntei aqui, trabalhei pra me adquirir. Eu tenho um sonho de ter uma 911. Eu vou comprar onde? Você vai pensar em comprar um lugar onde vai te dar um respaldo. Cara, eu tô com uma Porsche na loja lá, tá no estacionamento, eu tô perdendo ela pra justiça. Comprei, vendi, entrou um bloqueio judicial, eu tô perdendo. Só que o que eu fiz? Eu tinha vendido pro meu cliente. Eu fui lá, paguei, meu cliente tá na minha garagem. Quando eu perdi na primeira instância, o carro tava na minha garagem do meu prédio. Eu posso andar com ela? Posso andar. É uma 718 Miami Blue. Quando eu perdi na primeira instância, eu fiquei com tanta raiva que eu falei, põe esse carro no estacionamento, eu não quero olhar pra esse carro, meu. Tô perdendo o carro, todo dia eu vou ficar olhando pra esse carro. Guarda lá. Dá até raiva. Aí né? recorri, mas eu já perdi porque é um carro de $500 000 que eu já não posso vender. Fora o custo com o advogado total. Não, fora aí, né? advogado. Aí eu posso andar com o carro, mas eu não quero andar porque eu vou ficar lembrando do carro. Lembrando que eu perdi. Então, deixa lá. Então, você vai comprar um bem. Vou comprar na TK, mas na TK tá mais caro. Não é mais caro. Nosso trabalho aqui é profissional. Exato. Tá mais caro porque o Brasil é dessa forma. Porque o Brasil é dessa forma. Não tem como mesmo. Exatamente. Então, é isso, cara. E a gente viu também que você já chamou o Celso Russomano pra ir na tua loja. Chamei. Porque normalmente ele vai lá nas lojas, né? Vai lá nos estabelecimentos pra ver o que tá errado. No teu caso, você mesmo chamou ele pra ver o que poderia estar de errado, né? Na verdade, foi o seguinte. De sábado, sempre que eu tô em casa lá, eu passo um programa dele lá e normalmente é loja de carros. Aí eu fico assistindo, eu vejo uns absurdos lá, cara. Tipo assim, os caras fazem umas doideiras. Aí eu falei, primeiro eu quero entrevistar o Celso Russomano. Quero entrevistar ele pra... Eu quero falar ao lado do lojista, pra falar como defendendo o lojista. Aí eu liguei pra assessoria dele, eu consegui marcar. E aí eu fui lá. E depois eu falei, agora eu queria que você fosse na minha loja. Você vai lá, você fiscaliza tudo, me orienta e a gente grava. E aí se tiver alguma coisa errada, só não me multa, você só me orienta, né? E ele foi lá. E aí a única coisa que ele viu que estava errado é a questão do... Eu não ponho preço nos carros. Você tem que toda mercadoria, toda loja de qualquer produto que é venda, tem a vitrine. Minha loja tem a vitrine, você tem que colocar preço no produto. É lei isso aí. Entendi, tem que sinalizar ali quanto que custa. Isso. E cara, vou ficar escrevendo no vidro, tipo assim... Aí vai tirar o ar até carro feio, premium, né? né? Aí eu pensei que fazer igual as concessionárias, colocar aquele... A concessionária tem um negócio do lado do carro. Ali, Um totem ali. Aí eu falei, aí que eu fiz? Eu coloquei um totem digital e lá a pessoa vê o preço de todos os carros. Tá ali.
Ah, eu cheguei a ver que É. tem até os carros que não estão na loja em si, né? Isso. Então a pessoa consegue ver todos os carros que do preço lá, mas foi uma coisa que ele viu, que ele me orientou. Falou, cara, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado, tipo assim, que você tá fazendo errado. Mas eu levei na minha loja lá e eu, tipo assim, pra mim, pô, isso foi uma vitória, porque nunca ninguém fez isso, cara. Nunca ninguém teve essa coragem. E eu falei, cara, quero que você vá lá, quero que você me orienta. Eu tinha visto também em relação a pagamento no dinheiro, né? Que o dono da loja é obrigado a aceitar, né? Então, cara, eu até então o pessoal ia pagar em dinheiro, eu não aceitava, eu tinha medo. Não quero, porque eu não quero me envolver com problema, dinheiro. E aí ele falou que é obrigatório, quando a pessoa vai comprar em espécie, se você não aceitar o dinheiro em espécie, é crime do Código do Consumidor. Aí ele falou o número do artigo lá, etc e tal. Mas aí pra mim, beleza, agora eu tenho um respaldo pra pegar um dinheiro, entendeu? Mas eu não aceitava. Porque eu achava, eu não quero pegar dinheiro. O carro 500 mil, como é que você me dá 500 mil em dinheiro? Que é até perigoso. Aí depois Perigoso, você vai lá não, depositar no banco e se alguém pega Não, lá é no perigosíssimo. caminho, né? Então, se você for ver, isso aí é contra o comerciante. Porque o cara vai lá, te dá 500 mil. Aí você vai ter que depositar esse dinheiro. E aí, você é assaltado? É que no meu caso, eu tenho segurança armado, tudo. Mas mesmo assim, tipo, é um risco, entendeu? Exato. E pro lojista que vai vender carro tá começando agora. E aí ele é obrigado a aceitar, ele não tem segurança, não tem nada. Eu e aí... oriento ele a marcar dentro do banco. Dentro do banco. E se o cliente não quiser, eu oriento ele a correr o risco de ter um crime do Código do Consumidor. É melhor ter um Código do Consumidor lá fiscalizando ele do que ele perder o dinheiro. Aí quando Exato. chegar o Código do Consumidor, ela fala, então tá bom, vamos pegar o dinheiro, vamos comigo no banco. Porque- Exato. É E se porque... engana o cara que fala, não, que eu vou comprar aqui no dinheiro porque foi um dinheiro ilícito ou alguma coisa errada ali, que isso aí emite uma nota contra ele e aí vão ver que ele comprou o carro no dinheiro também. Exatamente. É tipo assim, se a pessoa teve um dinheiro, tá com dinheiro ilícito e vier comprar um carro comigo, eu vou emitir uma nota. Ele tá dando um tiro no pé Aham. dele. Exato, a Receita Federal já vai saber que ele comprou, que foi em dinheiro espécie Exatamente. e acabou já, não tem como. Exatamente. É até obrigatório reportar pra Receita a partir de certo valor. eu Acima esqueci, de né? 30 mil reais, você é obrigatório a comunicar o COAF. É isso, é. Porque o que acontece? Quando você pega o dinheiro, quando você vai depositar no banco, o banco comunica. Então, a pessoa pega o dinheiro lá, depositou o banco. Vamos supor, você me comprou um carro. Aí você me deu 50 mil reais em dinheiro. Aí você me deu esse dinheiro. Aí eu falo, não vou comunicar o COAF. Quando eu chegar no banco, o banco vai comunicar o COAF que eu, Tecar, depositei 50 mil em dinheiro. Então, pra Receita, eu sou a pessoa responsável por esse dinheiro. Então, qual que é a minha obrigação? Comunicar. Ó, os gêmeos vieram aqui, compraram um carro e me deram 50 mil reais em dinheiro. Exato. Em espécie. Aí a própria Receita já vai Cruza os saber. dados, Por né? quê? Por quê? Como é que funciona a lei? Quando você vende um carro em espécie, você pode cair em 2 crimes. Administrativo e criminal. Peguei 50 mil reais em espécie. Eu provei que não é criminal, não é lavagem de dinheiro, provei. Mas o administrativo, eu teria que ter comunicado. Se eu não comuniquei, eu tomo uma multa, é uma lei de 1998 contra a lavagem de dinheiro. Eu tomo uma multa de X% do valor do dinheiro só porque eu não comuniquei, uma multa administrativa. Então você pegar um dinheiro em espécie e não comunicar acima de 30 mil reais, você não comunicou que você pegou, se você cair numa malha fina, ou cair numa investigação, você paga uma multa por não ter comunicado. É lei. É tanta regrinha que o cara que vai começar a vender alguma Meu, mas coisa não hoje é- não, pô, não tem cara, nem como, né? Você falou agora um negócio que é o que eu falo assim, eu bato nessa tecla. Quando eu comecei a vender carros, quando eu comecei minha vida, comecei a ganhar dinheiro, como todo mundo quando começa do -1, a pessoa não sabe de nada disso. A pessoa ela só quer pagar as contas, ela quer pagar o aluguel, ela quer pôr arroz e feijão em casa, ela só quer sobreviver. Então você começa a comprar e vender carro, você não sabe disso aí, que ninguém te ensina, cara. Eu não tive pai, minha mãe era faxineira. Ninguém me ensinou isso aí. Simplesmente eu vivi, cara. Eu tô vendendo um carro aqui. O que você fez pra ganhar seu dinheiro não é problema meu, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Meu produto é lícito aqui. Ninguém te explica. E aí o que acontece? Minha filha tem 5 anos. Quando ela ficar mais velha, que ela for fazer alguma coisa da vida, eu vou falar: você quer fazer o quê, filha? Eu quero montar um escritório de conta, eu quero montar um consultório odontológico, dando exemplo. Tá bom, vem cá. Você tem que ter uma contador. Eu vou explicar pra ela como funciona a vida. Porque eu aprendi com a vida. Mas nunca ninguém chega na gente, a gente que era pobre, ninguém ensina isso aí. Então devia ter uma lei que fala assim, vou montar uma loja de carro. Você abriu o CNPJ, você tem que fazer tipo um curso ali, tipo assim, ou o contador tem que te fazer, essa aqui são as regras para você
vender Seguir. carros. Aham. Isso aqui são as regras. Pra você ter o CNPJ de carros, essas são as regras. Se você não fizer isso, você vai cair numa lavagem de dinheiro, assim. Porque ninguém fala, cara. Ninguém fala isso aí. Aham, exato, e tantas pessoas que devem ter começado de uma maneira honesta ali, querendo crescer, e aí caiu em alguma coisa que nem sabia que não era sabia ruim e quebrou, né? Quebrou. Exato. A pessoa tava bem intencionada, a pessoa tava ali honesta, a pessoa honesta, tipo assim, que nunca roubou nada de ninguém. Só que ela não sabia. Você sabe que no Brasil você não pode falar que, eu não sabia que isso era crime. Você não pode cometer um crime e falar que não sabia, não existe isso aí. Então assim, a pessoa tava lá, quantas pessoas estavam lá bem intencionada, honesta, começou a trabalhar comprando e vendendo carro e caiu num crime e não sabia. Exato, e que poderia crescer, contratar mais gente, gerar economia, pagar imposto e caiu lá no começo por conta Porque disso, não né? tem orientação, não tem orientação. Por isso, sempre quando eu vou em podcast, eu sempre falo, cara, chega na sua contabilidade, liga para sua contabilidade e fala, eu vi um podcast do Tecar e ele falou sobre lavagem de dinheiro, vender, receber em espécie. O contador tem a obrigação de passar isso pro lojista, para a pessoa que compra e vende. Liga para o seu contador, liga para o seu jurista, entre em contato com um advogado da sua confiança e fala, cara, me explica isso tudo e me fala. Porque você pode cair num crime sem querer, cara. Exato. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.